Olá, criminalistas e criminalistas, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar o seguinte: meu cliente foi preso e agora? O que eu tenho que fazer? Beleza? Ótimo. Eu me chamo Rafael Paiva, sou advogado criminalista, professor de direito penal, processo penal e estou aqui com vocês hoje para trazer uma certa iluminação sobre esse tema que gera muitas dúvidas dos advogados que não estão acostumados com a atuação no âmbito criminal. Então, primeiro passo é o seguinte: doutor, meu cliente me procurou porque alguém da família foi preso. Meu filho foi preso. E agora? O que eu faço? Muito simples. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o tipo de prisão. Porque, basicamente, a gente tem dois tipos de prisão no nosso sistema processual penal. Temos uma prisão cautelar, também chamada de prisão processual, e a prisão definitiva. Quer ver? Vamos trazer aqui para vocês na nossa lousinha para mostrar como é que funciona. Ó, ver se eu consigo fazer aqui essa linha. Aí, consegui. Então nós temos aqui, num processo, uma, duas, três, sei lá, quatro eventos importantes. Colocar o inquérito policial, a ação penal, a sentença condenatória, o acórdão condenatório e aí o trânsito em julgado. São esses eventos principais aqui. Toda prisão, isso aqui muita gente não sabe, agora você vai pegar. Toda prisão relacionada a essa parte aqui, ó. Então toda prisão que acontece antes do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, a gente vai chamar de prisão processual. Prisão cautelar. E são três os tipos de prisão cautelar. Temos a prisão em flagrante, temos a prisão preventiva e temos, por fim, a prisão temporária. São as prisões cautelares no processo penal. Já as prisões definitivas, elas estão aqui, ó, somente após o trânsito em julgado. Então, após o trânsito em julgado, a gente não fala mais em prisão cautelar. Nós falamos em prisão definitiva. E aí é, de fato, o cumprimento de pena. Então, professor, você está me dizendo que a prisão cautelar, ela é a prisão do inocente? Tecnicamente, sim. Já que a Constituição, ela garante que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, se a prisão cautelar ela vem antes desse trânsito em julgado, é a prisão do inocente. Então, tem que haver algum motivo para que o indivíduo permaneça encarcerado. Então, vamos lá. Tem que definir se a prisão é processual, cautelar ou definitiva. Se for definitiva, a execução de pena fica para um próximo vídeo. Vamos tratar aqui das prisões cautelares. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Então você vai definir que tipo de prisão é. Por quê? A prisão em flagrante, ela está prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal. Lá vai te mostrar os tipos de flagrante. Tem o flagrante próprio, o flagrante impróprio, o flagrante presumido. São as modalidades de flagrante. Então, se o seu cliente foi preso em flagrante, deixa eu mudar aqui para a gente mostrar lá. Se ele foi preso em flagrante, primeira pergunta é, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Prisão em flagrante. Primeira pergunta que você vai fazer é artigo 302 do CPP. Tá preenchido? Ou seja, é mesmo situação de flagrância? Será que era flagrante mesmo? Ou não? Por quê? Se a prisão
em flagrante não estiver dentre essas hipóteses do artigo 302, o flagrante ele é ilegal. E aí a prisão tem que ser relaxada. Tá bom? Exemplo clássico, flagrante preparado. Flagrante preparado é proibido. Flagrante preparado configura crime impossível, lá do artigo 17 do Código Penal. No flagrante preparado, alguém, almejando a prisão do agente, interfere na sua vontade. Então, quando eu falo em flagrante preparado, eu estou falando de alguém, normalmente um policial, interferindo na vontade do agente, criando a situação de flagrância. Nesse caso, flagrante é ilegal. Eu até brinco, fala, é o flagrante da Anitta, né? Porque é o proibidão. Não pode o flagrante preparado. Show? Beleza. Outro exemplo clássico. A gente tem aí uma prisão em flagrante de uma situação que não é um caso de flagrante. Por exemplo, o indivíduo não foi pego, nosso cliente não foi pego praticando o crime nem logo depois de cometê-lo. Ele não foi perseguido, ele não foi encontrado logo após o crime com objetos, documentos, instrumentos que denotem ser ele autor do crime. Então não é flagrante. E aí a grande questão que vai surgir aqui é com relação a esse flagrante preparado, flagrante ficto, o flagrante presumido. É uma modalidade flagrante, está prevista lá no artigo 302, inciso 4 do CPP, mas a grande questão aqui é o que seria logo após o crime. E aí vem o problema de interpretação, porque a lei ela não define o que seria esse tempo. Ela fala, foi flagrado logo após o crime, com instrumentos, documentos, ferramentas que denotem ser ele autor do crime. E aí a lei não estipula o prazo, não tem prazo objetivo. Muitos falam, 24 horas para fugir do flagrante. Não existe isso. O fato é que, se a prisão, nessa modalidade de flagrante presumido, for feito na hora do crime, o flagrante está piscando. O tempo vai passando e a flagrância vai diminuindo até que ela some. E aí, qual que é o seu papel como advogado criminalista? Questionar o prazo dessa prisão. Primeira coisa, flagrante foi ficto, é um flagrante presumido, tese top. Vai bater no tempo que passou da hora do crime até a prisão, certo? Boa. O que acontece com esse flagrante? O flagrante ele é realizado pela autoridade policial, o delegado de polícia, e ele tem que ser encaminhado em 24 horas para o juiz. E aí é onde acontece a chamada audiência de custódia. Marca aí o artigo 310 do CPP para você ler depois. Vai ser o controle judicial da prisão em flagrante. E é nesse momento que você pode ter uma atuação um pouco mais incisiva. Por quê? Na fase de inquérito, lá durante a prisão em flagrante, não tem muito o que a gente fazer. Então, se o seu cliente, ou família do seu cliente, ou os clientes te ligarem de madrugada, doutor, estou sendo preso. O que você tem que fazer? Você vai ir para a delegacia, enfim, quer ser advogado criminalista? Tem essas coisas. Vai cobrar por isso, obviamente, e aí vem uma sacada da advocacia. Cobra antes. A família tem que conseguir o dinheiro. A não ser que seja um cliente que você já conheça, já tenha uma convivência com ele, aí não tem problema. Afora isso, cobre antes. Eu sempre brinco. Pagou, eu saio de casa. Não pagou, eu não saio de casa. A não ser que seja um cliente que eu já conheço, já tenho um relacionamento com ele, e aí eu sei que ele vai me pagar. Fora isso, eu não saio de casa sem me pagar. E aí você vai para a delegacia, vai lá conversar com o delegado, com o escrivão, com o investigador, sempre com muita urbanidade, porque não adianta você querer ser o doido do plantão, querer arrumar briga. Não, a não ser num caso grave, onde o seu cliente está sendo torturado, está apanhando, aí, na hora, acionar a corregedoria da Polícia Civil e exigir que sejam tomadas as providências legais. Não adianta fazer barraco ali, você só vai prejudicar o seu trabalho, a sua emoção, a sua vida e também a vida do seu cliente. Então, sempre com calma, postura, vá de terno e gravata, pelo amor de Deus, mas é de madrugada, não interessa. A nossa apresentação, ela é uma grande parte do nosso trabalho. Se você vai lá, como eu já vi, advogado indo de camiseta, quase de pijama, a grande chance de você ser ridicularizado, enfim, ninguém nem te atender da forma como deveria. Eu sei que isso não é o ideal, mas é o que acontece. Então,
vai bem vestido. Chega lá, conversa com o escrivão, com o delegado, com o investigador e tem acesso ao boletim de ocorrência, aos documentos da prisão para você entender o motivo da prisão. E aí vai ser nesse momento que você vai fazer aquela análise do artigo 302 do CPP, se é ou não é flagrante. É muito difícil, na hora lá do flagrante ser lavrado, na delegacia de polícia, você poder fazer alguma coisa. Você vai poder conversar com o seu cliente reservadamente, vai entender o que aconteceu, mas dificilmente vai poder fazer alguma coisa naquele momento. Vale a pena dizer que, se a história não tiver boa, tá de madrugada, não tá num bom momento, faça a opção pelo seu cliente falar somente em juízo. Não tem nenhum prejuízo, isso não é confissão, não se aplica aqui o quem cala consente, mas é importante para de repente você não traçar uma estratégia equivocada nesse momento de turbilhão e depois você vai querer mudar e aí isso os juízes consideram. Já vi um monte de decisão justo falando assim, deu versões divergentes, pronto, acabou com a sua tese de defesa. Então, é melhor às vezes ficar calado, a não ser que seja uma coisa muito redondinha, e aí você vai traçar a sua tese defensiva já na delegacia. Fora isso, sem chance. Tá legal? Ótimo. Aí você vai conversar com o seu cliente, vai acompanhar o interrogatório, lá não vai ter muito poder de ação, e aí você vai perguntar quando, e aí vem a sacada de você ser ligeiro, quando que os presos normalmente são levados para audiência de custódia no dia seguinte. Normalmente é de manhã, mas varia de delegacia para delegacia. E aí vem a parte mais chata da advocacia criminal na delegacia, porque você fica meio refém disso. Já cheguei a ficar horas no fórum aguardando a realização da audiência de custódia, porque meu preso não chegava. Mas faz parte, tenta entender isso daí, liga no fórum também, entenda qual é o horário que costumam ser realizadas as audiências de custódia, e aí você vai para a audiência de custódia. Lá na audiência de custódia, o que pode acontecer? É o artigo 310 do CPP. O juiz, ele vai analisar os autos da prisão em flagrante e vai conversar com o preso, não sobre o mérito da causa, mas sobre as circunstâncias ali que envolvam a prisão. E aí é o momento de você fazer um pedido de liberdade provisória. Por quê? Nesse momento, ou relaxamento da prisão, nesse momento, o juiz ele pode tomar 3 atitudes. Se ele entender que a prisão é ilegal, por exemplo, um flagrante preparado, ele vai relaxar a prisão em flagrante, o cliente vai ser solto. Naquela hora, já sai solto, é lindo, né? 2. Ele pode entender que estão presentes os requisitos, ou seja, que o flagrante ele é legal, mas que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E aí ele converte o flagrante em preventiva. E aí a terceira opção seria entender que o flagrante é legal, mas que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ele simplesmente vai conceder a liberdade provisória. Então, qual que é a grande tese que você vai levantar nessa audiência de custódia? Ou que o flagrante é ilegal, ou que cabe a liberdade provisória. E quando é que cabe liberdade provisória? Muito simples, quando não cabe prisão preventiva. Então você vai ter que necessariamente bater nos requisitos da prisão preventiva. E aí, vou te dar um roteirinho. Nessa ordem, artigos 314, 313 e 312 do CPP. Mas eu não vou falar de prisão preventiva hoje, vou deixar para um próximo vídeo, caso vocês tenham interesse. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer a continuidade dele, para falar um pouco mais sobre prisão preventiva e a prisão temporária, me manda uma mensagem aqui nos comentários e, melhor ainda, me procura lá no Instagram, no @paivaprof, vou deixar aqui meu Instagram para vocês, deixa eu ligar aqui. Vai lá no @paivaprof, me manda uma mensagem direct. Paiva, gostei do vídeo, quero a continuidade dele. Aí eu vou fazer para vocês o vídeo da continuidade. Por hora, vamos ficar por aqui, Prisão. O cliente ligou e tenta entender. Flagrante, preventiva ou temporária. É prisão em flagrante? Vai para a delegacia. De preferência, se você não tiver muito convicto da tese que você vai adotar, peça para o seu cliente permanecer em silêncio, acompanhe ele na audiência de custódia e vai fazer o pedido ou de relaxamento da prisão em flagrante, se o flagrante for ilegal, por exemplo, o flagrante preparado, ou você vai pedir a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. E aí, para que o juiz
possa conceder a liberdade provisória, ele vai ter que ver os requisitos da prisão preventiva. E aí eu vou te dar uma dica aqui, um spoiler do nosso próximo vídeo. Nesse caso, fique atento, levar para a audiência de custódia. Se tiver carteira de trabalho assinada, leve. Se tiver declaração do patrão, às vezes não é registrado, leve. Se tiver endereço fixo, leve. Leva tudo que você puder para mostrar o seguinte, que aquele cliente, ele é trabalhador, que ele tem família, que ele mora naquele lugar há tanto tempo, então que ele não vai oferecer nenhum risco à ordem pública e econômica, não vai destruir provas ou coagir testemunhas e também não vai fugir para evitar a aplicação da lei penal. Basicamente, é nisso que consiste a audiência de custódia. Claro, não teci todos os comentários sobre essa audiência, mas é de fundamental importância você entender o que você pode fazer no caso de uma prisão em flagrante. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre prisão preventiva. O que fazer no caso de decretação da prisão preventiva ou, como eu disse para vocês agora, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ó, deu para perceber que ninguém mais fica preso em flagrante por mais de 24 horas? Não tem como. Por quê? Passou o prazo de 24 horas, tem que ter audiência de custódia, né? Nesse prazo de 24 horas tem que haver audiência de custódia, e aí o juiz ou ele relaxa a prisão, ou ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou ele concede liberdade provisória. Temas que nós vamos trabalhar nas nossas próximas aulas. Não esquece aqui, ó, de deixar no meu Instagram, @paivaprof, o seu pedido pela parte 2 dessa aula, onde eu vou falar sobre a prisão preventiva e a prisão temporária. Tá legal? Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus. Gostou do vídeo? Assina o nosso canal, ativa o lembrete, o sininho, põe aí, toca no sininho agora, para você já receber as notificações dos próximos vídeos e nós nos vemos nas próximas oportunidades. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus, um beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.